Boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez para um encontro nosso mensal de Hepatologia DOR. E hoje nós teremos um assunto bastante interessante, que é o rastreio do CHC nas doenças hepáticas crônicas. Esse assunto vai ser discutido pelo Dr. André Lira, debatido pela equipe aqui dos participantes, juntamente com a plateia, que formulará perguntas, e o Dr. José Wiges pediu para avisar que ele está entrando num transplante, por isso ele não vai poder participar. A segunda parte do evento será também composta pela equipe de Salvador, e hoje só tem aqui Salvador apresentando, e Fortaleza não vai poder estar presente, vai fazer muita falta, mas nós traremos ele num outro momento. E a equipe do Raimundo Paraná vai apresentar um caso bastante interessante, que é transplante em paciente oncológico. Como eu divido essa condução com o meu amigo Paraná, eu vou pedir que ele também faça as palavras de boas-vindas, agradecendo mais uma vez a todos vocês que nos prestigiam ao longo desses anos. Obrigada. Olá, obrigado, Ana. Muito boa noite a todos. Acho que o tema é extremamente importante, acho que tem muitas coisas a serem discutidas sobre o rastreamento do carcinoma hepatocelular, sobretudo com os conhecimentos mais recentes sobre comportamento e oncogenicidade de determinadas doenças hepáticas em estágios diferentes. Vai ser muito bom. E, em seguida, nós vamos ter um caso clínico, que é um caso clínico que merece uma discussão, e ele já tem o desfecho. Então, acho que vai ser interessante a participação de todos. Então, está aberta a sessão. Passar logo a André, não é, Ana, para começar a apresentação. Eu vou apresentar juntamente com o Tiago Abud, que é do nosso time de imagem, aqui do Hospital Aliança. Nós estamos hoje também com a reunião do Colégio Brasileiro de Radiologia, aí de São Paulo, capítulo de São Paulo. Muita gente lá. Temos também outras concorrências do grupo de motilidade, mas a sessão está cheia. Muito obrigado. Vamos lá, André? Bom, boa noite, Paraná, Ana, Tiago. Obrigado aí pelo convite, é uma satisfação grande participar aqui do evento. Eu vou compartilhar agora aqui, vamos ver se vai dar certo, né? Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa, socorre a gente aí. Vamos ver aqui, ó. Espera aí, agora. Rapidinho. Assim, espera aí. Primeiro foi mostrado. Agora vai. Foi? Foi, André? Está ótimo. Doutor. Perfeito. Perfeito. Está passando? Passando. Ótimo. Então, vamos lá. Então, o carcinoma hepatocelular, como já foi bem colocado, é uma doença que é do dia a dia dos hepatologistas. Evidentemente, tem interação com os radiologistas intervencionistas, cirurgiões e oncologistas. E o rastreio do carcinoma hepatocelular é de fundamental importância, como eu vou mostrar adiante aqui. Então, é o quinto tumor, de acordo com a OMS, mais comum em todo o mundo e a segunda causa mais comum de morte relacionada ao câncer. Existem cerca de 854 mil casos novos por ano e 810 mil mortes por ano, também nessa estatística da OMS, publicada há alguns anos atrás. Sabidamente, o carcinoma hepatocelular é mais comum em homens do que em mulheres, na proporção de 2:1, e ele contabiliza 7% de todos os cânceres. No mundo pode ser dividido
podem ser observadas regiões de alta incidência, como, por exemplo, o Oriente, Leste e Sul da Ásia, África subsaariana, regiões de incidência intermediária, Sul da Europa, América do Norte, e baixa incidência, como o Norte da Europa, Centro-Sul da Ásia. Aqui no Brasil, nós somos certamente de uma região de incidência intermediária. Então, aqui é um mapa do mundo, lembrando onde tem regiões de alta incidência, só chamando atenção para a Ásia, onde tende a ter uma incidência maior. Os estudos têm mostrado que o carcinoma hepatocelular tem sido observado com maior frequência, possivelmente pela melhoria dos métodos diagnósticos, mas também não podemos descartar um aumento da incidência real associada. E a sobrevida em 5 anos também tem se elevado bastante ao longo dos últimos anos e da última década, e certamente das últimas décadas. Isso certamente tem a ver com a melhoria da tecnologia e das propostas terapêuticas para o HCC. O principal fator de risco para o carcinoma hepatocelular é a cirrose hepática, isso já é conhecido de todos, é o fator-chave para o surgimento do tumor. Então, a cirrose ela é carcinogênica. A cirrose, por ela entrar numa via alternativa de regeneração, diferentemente do que ocorre às agressões agudas do fígado, então ela leva a fibrose e, nesse processo, ela leva um processo ela passa a ser carcinogênica, facilitando a modificação e mutação dos hepatócitos. Então, a cirrose é presente em 85% a 95% dos pacientes com HCC, e a taxa de incidência de HCC entre cirróticos varia de acordo com as estatísticas. A maioria delas coloca que é entre 2% e 4% ao ano. Entre os fatores de risco para a cirrose hepática, como fatores etiológicos, né, que levam à cirrose, mas também que por si podem provocar o carcinoma, nós temos a hepatite B. Sabemos que a replicação viral ativa e mais elevada está associada a maior chance de surgimento do HCC. O carcinoma hepatocelular ele é menos comum nos pacientes que são os antigos portadores inativos, as infecções crônicas, as GHB negativas. Portanto, ele é menos incidente nos pacientes com hepatite B, sem cirrose hepática, em comparação com os pacientes com cirrose hepática. Mas, novamente, lembrando que o vírus B, por si só, ele pode ser carcinogênico, ele é carcinogênico. E uma história familiar de CHC no paciente com hepatite B está associada a maior chance de surgimento do tumor. E também genótipos, nós não utilizamos na prática clínica, mas, da mesma forma, existem genótipos que estão mais associados ao surgimento do câncer do que outros. Com relação à história familiar, esse estudo aqui ilustra muito bem o papel da história familiar no paciente que tem hepatite B. Então, vocês observem que o indivíduo que é a GHBS positivo e tem história familiar, representado aqui na linha azul, ele tem a incidência cumulativa do câncer em 15,8%, em contrapartida, o indivíduo que é a GHBS positivo e não tem história familiar tem uma incidência menor, metade. Portanto, a história familiar neste paciente com hepatite B, ela é um fator importante de risco para o surgimento do tumor. A hepatite C é a principal causa de CHC relacionada ao vírus no Ocidente, Japão, Norte da África e Oriente Médio. A incidência do CHC no paciente com vírus C varia de acordo com os diversos estudos. Então, no paciente que é cirrótico por hepatite C é de 2% a 8% ao ano. Em contrapartida, o paciente sem fibrose hepática avançada, a incidência é bastante baixa. E a terapia bem sucedida com os DAAs, houve controvérsia se aumentava, se poderia até facilitar o surgimento do CHC, mas hoje é bem definido que ela reduz o risco do câncer de fígado, alguns estudos em até 70%. Então, ainda aqui em relação aos principais fatores de risco do CHC no mundo, então aqui nós podemos observar que o vírus C nos países da Europa é um fator de risco
importante, o vírus B também, mas o vírus C mais importante. Já quando nós olhamos aqui a Ásia, o papel do vírus B se eleva bastante, principalmente na China e Japão. E na África também o vírus B tem um papel importante. E o álcool é uma importante etiologia de cirrose em toda, né, em diversas partes do mundo, incluindo aqui no Ocidente, principalmente no Ocidente. E é, sem dúvida, também um importante fator de risco associado ao CHC, principalmente no paciente cirrótico. Bom, esse estudo aqui é um estudo multicêntrico que avaliou a associação entre a resposta virológica sustentada e as causas de morte no paciente com hepatite C e fibrose hepática avançada. Foi um estudo multicêntrico internacional, um follow-up a longo prazo em 5 centros da Europa e Canadá. 530 pacientes foram avaliados com fibrose avançada por hepatite C. Na verdade, foi a época que ainda o tratamento era feito com interferon. E esses pacientes tinham uma prova histológica de fibrose avançada ou cirrose. E o follow-up completo foi avaliado nesse período aqui, de 2010 a 2011. Os autores observaram que, mesmo após a cura da hepatite C, nos pacientes com fibrose avançada, você ainda assim tem a chance de ter o carcinoma hepatocelular, embora menor incidência do que o indivíduo que não curou, evidentemente. Então, curar a hepatite C é algo que tem um benefício grande em relação ao surgimento do carcinoma hepatocelular no paciente que já tem uma cirrose instalada na hepatite C. Entretanto, não elimina por completo o risco do surgimento do tumor. Esse outro estudo também avaliou esta questão em relação à hepatite C. E, novamente, aqui vocês observem que o indivíduo com cirrose, após resposta virológica sustentada, ele tem risco, né, de surgimento do tumor em comparação com o paciente que é não cirrótico. E a detecção precoce do CHC? A detecção precoce do CHC foi analisada aqui nessa meta-análise alguns anos atrás. E, assim, dentre os diversos estudos avaliados, 40 artigos foram incluídos e 7 abstracts foram considerados relevantes pelos autores. E quando eles avaliaram a associação entre a triagem de CHC, que é a nossa discussão aqui, e o surgimento e a taxa de detecção de tumor precoce, a meta-análise mostra que a triagem está altamente associada à detecção precoce do CHC, com odds ratio de 2,08. Nesta outra análise aqui, os autores avaliaram a associação entre a triagem do CHC e as taxas de tratamento curativo para o tumor. Então, o que eles encontraram foi que os pacientes que eram diagnosticados através da triagem, do rastreio do CHC profilático, tinham uma chance muito maior de serem submetidos à terapia curativa, com odds ratio de 2,24. Então, esta meta-análise mostra muito bem o benefício da triagem do CHC. Nesta outra tabela aqui também, que os autores avaliaram, a taxa de sobrevida foi muito superior entre os pacientes, nos diversos estudos avaliados da meta-análise, entre os pacientes que foram triados em comparação com os pacientes não triados. Esse também é um outro estudo randomizado, controlado, que avaliou o rastreio do carcinoma hepatocelular, um estudo feito na China. Foram 19 mil pessoas praticamente avaliadas, com idade entre 35 e 59 anos. A hepatite B, a história de hepatite crônica na China, porque sabemos que a hepatite B é a principal causa de doença hepática crônica na China. Os pacientes foram randomizados para o grupo de triagem, 9 mil pacientes, só na China mesmo para fazer um estudo com tanta gente com hepatite B.
eles eram triados com alfa-FET e ultrassonografias a cada 6 meses, e o controle também 9.000 pacientes acompanhados sem triagem de CHC. Esse é um estudo mais antigo, na época que o rastreio ainda não estava totalmente comprovado. O endpoint primário foi mortalidade por CHC. E vocês observem aqui nesse clássico estudo que a mortalidade cumulativa foi diferente entre os pacientes submetidos à triagem e os pacientes controles. Então, a sobrevida foi muito maior entre os pacientes triados em comparação com os pacientes controle, no grupo controle. Os autores observaram uma detecção subclínica do que eles chamaram de subclínico, HCC inicial, na verdade, em 52 versus 0% do grupo controle, 52 indivíduos do grupo triado. Carcinomas pequenos foram 39, 45% versus 0. E a ressecção também foi atingida em 46% versus 7,5% do grupo controle. E a mortalidade cumulativa foi maior também nos pacientes que no grupo controle, aqui em vermelho, em comparação com o grupo de triagem. Como nós só estamos falando aqui em doença crônica em geral, então temos também que lembrar que existem os pacientes não cirróticos, e esse é um questionamento se nós triamos em excesso aqui no Brasil pacientes não cirróticos, né, ou não, ou agimos da maneira assim que deve ser feita. Para os pacientes não cirróticos, existem alguns scores que predizem a chance, na verdade, predizem a chance de CHC nos pacientes com hepatite viral. Como eu falei, é uma zona, né, que é muito ainda controversa. Aqui são alguns exemplos que você pode uma calculadoras de risco de CHC que se encontram na internet, mas cada uma tem uma especificidade em relação ao tipo de população analisada. Esse dado, esse paciente aqui, esses pacientes aqui desse HCC risk foram de pacientes com hepatite C ou com cirrose por doença alcoólica do fígado, NAFLD. E também não foi validado em pacientes sem tratamento prévio à hepatite C. O REACH-B, ele foi desenvolvido na Ásia, foi feito basicamente em cohortes de pacientes asiáticos. E o PAGE-B é feito em europeus caucasianos, né, com hepatite crônica B, tratados com entecavir ou tenofovir por mais de 12 meses, maior ou igual a 12 meses do período de tratamento. Aqui, só para você ter uma ideia aqui do REACH-B, as variáveis utilizadas nesses diversos, no HCC Risk Calculator, melhor dizendo, os parâmetros utilizados, né, que é idade, etnia, no caso da hepatite C genótipo, albumina. No caso aqui do REACH-B, que é utilizado mais na Ásia também, só para você ter uma ideia dos parâmetros, idade, ALT, a GHB é positivo ou não, carga viral também é avaliada, o sexo. O PAGE-B, que é feito em caucasianos, é um score bem simples, fácil de fazer, onde você pontua de acordo com a idade, com o gênero e com os níveis de plaquetas. E aqui, de acordo com os scores obtidos, você vai classificar o indivíduo com baixo risco de CHC, risco intermediário e risco elevado. Mas acaba também que esse PAGE, na verdade, todos esses scores, como, por exemplo, o PAGE-B usa plaquetas, você acaba estimando um pouco, né, você vai ver a presença de cirrose, porque o indivíduo que tem plaqueta baixa, normalmente é o cirrótico. O PAGE-B foi avaliado aqui pelo grupo do Maranhão e publicado agora este ano, para avaliar, para predizer risco de surgimento de carcinoma hepatocelular no paciente com hepatite crônica B. E o que os autores acharam é que o cutoff, né, ponto de corte que teve maior sensibilidade para o PAGE-B foi 11 pontos e para o REACH-B 7,5 pontos.
Agora, é válido ressaltar que, novamente, aqui no caso é o PGB, dos quase 1.000 pacientes que eles avaliaram, o score foi bom em predizer o CHC, mas todos eram cirróticos. Quer dizer, então, na verdade, todos os pacientes, o score, na verdade, mostrava que o paciente, indicava que o paciente tinha cirrose. E todos os pacientes que tiveram CHC eram cirróticos. Então, eu conversei até com a Dalgisa, né, pessoal, no telefone esses dias, e eles vão fazer a segunda etapa agora para ver essa questão do paciente não cirrótico. Mas esse dado inicial aqui já nos indica que o paciente que não tem cirrose, a chance de CHC, sem dúvida alguma, é muito mais baixa. Com a ASLD, seu guideline, ela sugere quais são qual a população que teria benefício na triagem do carcinoma hepatocelular. Então, eles colocam pacientes asiáticos com idade acima de 40 anos, ou do masculino ou feminino acima de 50 anos, pacientes com hepatite B, com história familiar de HCC. Aqui não fala se o paciente, qual estágio, qual a fase da infecção, então coloca todo o pool de pacientes, né, não esclarece. Os afrodescendentes norte-americanos também com hepatite B. E os cirróticos, evidentemente, isso aí não resta dúvida, quem tem mais risco do surgimento do tumor. As outras populações todas de cirrose, né, de outras etiologias, eles colocam também como tendo benefício. E o benefício incerto são os indivíduos mais jovens com hepatite B. A Sociedade Americana coloca que o estágio 3 de fibrose na hepatite C, né, é um benefício incerto, mas a europeia coloca como benefício. Acho que a maioria das pessoas na prática teriam estágio 3 e 4. E também uma questão que, né, não se tem uma resposta na literatura, se o paciente com esteatohepatite não alcoólica sem cirrose, né, se ele merece ser triado e a cada quanto tempo tem que ser triado. Então, a recomendação da SLD é que todos os pacientes com cirrose devem ser submetidos à triagem do CHC. Isso está associado à melhora da sobrevida, os estudos são bem claros nesse sentido. O risco de CHC nos pacientes com cirrose por hepatite C reduz com o tratamento, mas não é eliminado. Então, esses pacientes devem manter a triagem mesmo após a cura. E o risco de CHC no paciente sem cirrose por NephLD e, no caso, vírus C, não é um risco que, até o momento, eles possam dizer que mereça a triagem. Então, além disso, eles sugerem não realizar a triagem do CHC no paciente com Child C, que não vai para transplante de fígado, somente no paciente que vai para transplante. Isso é algo que teria que ser bastante conversado com os pacientes. O paciente teria que entender bem, se ele não for triado, pode surgir um tumor e o paciente falecer, né, do tumor associado à insuficiência hepática crônica. Mas eu acho que é importante, se for partir para essa tática, explicar bem a família e o paciente aqui no nosso meio. E o SLD sugere que a triagem seja feita com ultrassom com ou sem alfa-fetoproteína a cada 6 meses. Eu, particularmente, gosto da alfa-fetoproteína. Eu sei que a Sociedade Europeia não recomenda alfa-fetoproteína, mas eu acho que a alfa-fetoproteína, em minha opinião pessoal, quando ela começa a ascender, assim, um nível acima de 20 já é algo que me chama a atenção. E se ela for ascendente, eu acho que ela traz benefício. É lógico que tem a questão do custo, né, a nível populacional, mas eu gosto da alfa-fetoproteína. A Sociedade Europeia, ela recomenda também a triagem todo cirrótico, né, de qualquer etiologia. Lembrando que o paciente com Child C somente se estiver também, da mesma forma que a Sociedade Americana, se estiver esperando o transplante de fígado. O não cirrótico com hepatite B, eles colocam que os riscos intermediários, que eu mencionei ali do PGB, devem ser submetidos à triagem. E os não cirróticos F3 também devem ser submetidos ou considerados para a triagem.
E aqui a Sociedade Europeia indica a triagem com ultrassom e alfa-fetoproteína não é recomendada porque eles consideram que o custo-benefício não é válido. A Sociedade Brasileira, né, poderia deixar de mencionar, recomenda a triagem em população de alto risco com cirrose compensada. Nos não cirróticos, eles colocam a hepatite B com alto risco, mas não fica claro exatamente o que é a hepatite B com alto risco. Nos F3 também é recomendada a triagem. E a triagem aqui é com ultrassom, com ou sem alfa-fetoproteína, da mesma forma que a Sociedade Americana. Pode haver regressão da cirrose após RVS, nós sabemos que pode ter, o paciente que para de beber também, ele pode eventualmente, às vezes, melhorar parcialmente, mas na hepatite C é bem clássico, na hepatite B também, submetido à terapia. Se esse paciente merece manter a triagem pode haver uma eventual reversão regressão parcial da fibrose, o indivíduo F4 cair para F2, por exemplo, isso é algo que ainda é questionável. Aqui, esse estudo mostra que a regressão da fibrose ocorre nos pacientes com resposta virológica sustentada para hepatite C, então, dos 38 cirróticos aqui, pré-terapia, pós-terapia, somente 15 eram ainda cirróticos. Como eu mencionei, né, a regressão, essa regressão para a fibrose permite você tirar o paciente da triagem, esse paciente já desencadeou um mecanismo aí carcinogênico que vai precisar ser triado para sempre. Então, isso é algo que ainda precisa melhor ser estudado. Eu não falei aqui do uso da ressonância, né, aquela ressonância de realização mais breve, que acho que é algo que ainda está muito inicial, e acho que para pensar em colocar na prática clínica nesse momento não seria viável, mas existe a ressonância com os cortes específicos para ver nódulo, que tem sido avaliada com possível método de triagem. Aí vamos ver se no futuro isso aí vai ser colocado em prática clínica. Muito obrigado. Ok, André, Paraná. Bom, eu acho que a gente pode abrir um debate agora. Eu não sei se tem pergunta, mas antes da apresentação da equipe do Paraná, eu quero te fazer uma pergunta, André, de ordem prática. Quando a gente tem um nódulo displásico, seja em hepatite B, seja em hepatite C, evidentemente que eu estou falando desse nódulo displásico por ressonância, qual é o tempo que você sugere para a gente repetir essa ressonância? Eu acho que isso, para a gente que vê muito doente, é um calcanhar de Aquiles. E ou você guia por score, ou você usa 6 meses, ou você usa etiologia da doença. E queria ouvir você também, vocês dois, se vocês quiserem, se você quiser dar uma opinião sobre a radiologia, tá? E o que a gente faz na prática? O doente está ali. Eu acho que o doente que tem um nódulo que é displásico, então você tem duas opções. Um é se não houver contraindicação. Alguns autores sugerem biopsiar, é uma prática muito mais, acho que eu diria mais dos Estados Unidos. Alguns autores, né, quando um nódulo ficar na dúvida se tem algum componente de CHC, não fecha os critérios totais para CHC, alguns autores optam por biopsiar o nódulo, sabendo que tem uma taxa de falso negativo nessas biópsias, né? Então essa biópsia, quando ela dá positiva, ela ajuda que você já pode pensar em tratar o paciente já com CHC, eventualmente listar o paciente por transplante, se for o caso. Mas quando ela dá negativa, você continua naquela mesma situação que você vai precisar monitorar esse nódulo. Eu, habitualmente, no nódulo displásico, eu repito o primeiro exame de imagem com 3 a 4 meses. E aí, posteriormente, a depender dos resultados, eu posso passar no máximo até 6 meses. Né? Mais que 6 meses, eu acho que não dá. Mas, habitualmente, assim, a minha ideia inicial, na prática, é 3, 4 meses no máximo. Assim, pelo menos na primeira vez. Paraná, o que você faz? Eu acho que não tem muito essa resposta, não, né? Eu acho que o que o André colocou aí, na prática, é o que todo mundo acaba fazendo, embora não tenha muito respaldo.
meu ver, a gente precisa simplificar porque acaba se tornando uma recomendação e também uma política de rastreamento, mas a gente não tem todas as informações necessárias para saber como rastrear, o que rastrear e como tirar do modelo habitual de rastreamento um paciente. Por exemplo, André, você colocou, você acha que já está na hora da gente adotar o PAGE no Brasil, PAGE-B, e se estiver na hora, o que é que ele vai mudar na nossa, o que é que ele poderia mudar na nossa política de rastreamento? Mudaria o tempo, mudaria o método? Eu acho, Paraná, aqui nossa população na Bahia, nós temos uma questão que atrapalha um pouquinho a gente, que é que a nossa população aqui, 80% ela ou é afrodescendente ou ela é miscigenada, né? Então, os estudos mostram que nos Estados Unidos o afrodescendente tem um risco maior de CHC, quer dizer, lá quer dizer, a sociedade americana, que é até bem conservadora assim, essa questão de custo-benefício, orientam, né, você rastrear o paciente que é afrodescendente, né, acima da idade proposta. Então, em nosso meio aqui, então, aqui na Bahia especificamente, essa questão da população ser miscigenada, eu acho que o não cirrótico não mereceria fazer a cada 6 meses, em linhas gerais, o ultrassom. A minha impressão inicial, pelo menos mais uma vez por ano, certamente sim. Agora, aqui eu fico um pouquinho receoso nesses pacientes acima de 40 anos aqui, que nessa nossa população, eu não sei se a população afrodescendente daqui teria o mesmo risco que tem a população americana, não tenho essa resposta. Então, eu fico querendo espaçar mais, eu diria até para cada um ano, mas, ao mesmo tempo, por essa questão aqui da etnia, me preocupa se eu fizer isso, a gente vai trazer prejuízo para o paciente. Eu não tenho essa resposta. Por esse trabalho de Adalgisa, eu achei que foi uma coisa muito boa aqui, a gente ter esse trabalho aqui no Brasil, já é algo que, né, já nos sinaliza com o uso do PGB, embora você vê que ela detectou todos os pacientes com CHC eram cirróticos, né? Então, na verdade, ela acabou pegando o PGB, detectou o paciente que tinha mais chance de ser cirrótico, aquele com plaqueta baixa, e esse paciente realmente é quem foi ter cirrose. Eu acho que na análise que ela vai fazer subsequente, os pacientes sem cirrose vão ter praticamente, né, nenhum CHC, acho que vai analisar mais minuciosamente, mas eu acho assim que a minha impressão é que daria para fazer no paciente não cirrótico uma vez por ano, ultrassom. Se for diabético, André, você faria uma vez por ano? Agora tem isso. Diabético. É isso, né? É verdade. Esse é que é o problema, né? A gente fica entrando, aí entra a etnia, entra o diabetes, entra a obesidade, já tem aqueles fatores. É a mesma coisa do NEFLD, né? O NEFLD, a rigor, não há recomendação de você fazer a cada 6 meses, né? Agora, a gente sabe que tem tumores que surgem sem a cirrose. Então, vamos fazer em cada 6 meses em todo mundo? É uma situação que eu não confesso que eu não tenho essa resposta assim para dizer não tem como a gente dizer com 100% de certeza. Eu acho, eu comungo desse pensamento. Eu amo a alfa-fetoproteína, ela pode não servir para nada, mas sem ela eu não vivo. Um dia eu vou explicar esse meu problema, mas eu gosto da alfa-feto. E o Salas, o nosso coordenador da rádio intervencionista, ele bate nisso de 20/20 e a gente começa a procurar. Com relação ao nódulo displásico, me incomoda muito. Por quê? Porque a gente faz a primeira ressonância com 3 meses, não muda, você faz com 6 meses, não muda, e você fica fazendo ressonância, não muda. E isso acontece também com o CHC pequeno, que você não consegue incluir na lista de transplante, e que você fica esperando a lesão crescer para o paciente, para o transplante, senão você trata e perde. E aí eu sigo os conselhos do Lúcio, a gente divide. Mas eu quero voltar a esse ponto do nódulo displásico, que eu também não tenho uma solução, e fazer uma outra pergunta. Eu acho que a gente tem os scores, eles são muito interessantes, só que a gente não tem um doente padrão. A gente tem o obeso, tem o magro, tem os SNASH, tem o que bebe, tem o que não bebe, o que é do norte, o que é do sul, com situações genéticas e genéticas diferentes e subtipos diferentes para a gente botar num pacote só. A gente está falando de vírus B, tem subtipo, a gente está falando de vírus C, tem subtipo. A minha pergunta é,
considerando tudo isso, eu também não sei a resposta, não, mas eu posso dizer o que eu faço. A minha pergunta é: a gente tem score para F3, F4, a gente tem 1 e 2 que fica geralmente fora desse score. A hepatite B é mais fácil para a gente decidir se vai dar alta ou não, porque clareia espontaneamente ou não clareia e segue. Aquela hepatite C que a gente tratou, que é fibrose grau 1 e 2, a gente dá alta, manda ir embora para o mundo ou a gente controla uma vez por ano porque podemos ter surpresas? Ou eu estou gastando dinheiro? Porque a minha opinião é: você é um portador de hepatite C, mas você teve uma fragilidade de vigilância. Você hoje não tem mais o vírus, mas eu estou convicta que você tem F1 e F2. Então, eu te dou alta para sempre e você pega uma carona num check-up anual e faz as suas coisas. O que é que vocês fazem? Porque o meu doente volta uma vez por ano ou a cada 2 anos. Eu faço isso. E estou falando porque eu sei que tem gente do serviço me ouvindo aqui e é isso que a gente faz. Então, queria ouvir o que vocês fazem, se eu estou gastando dinheiro ou se a gente assume, não, você é 1 e 2, está curado, ponto, tchau e benção. Eu vou dizer como a gente faz lá no ambulatório da gente, né? Um ambulatório muito cheio, né? Um ambulatório da universidade, no caso. Paciente que é F0 e F1 e curou a hepatite C, nós damos alta. Paciente que é F3 e F4, acompanhamos para o resto da vida. E o F2, aí depende se ele tem uma comorbidade ou se não tem. Se ele for um F2, assim, 0 de comorbidades, aí a gente tende a dar alta. Mas o paciente tem uma esteatose, diabetes, uma obesidadezinha, aí ele fica no ambulatório para sempre também. Concordo plenamente. É mais ou menos isso que eu considero. A comorbidade acho que é muito importante. Esteatose, síndrome metabólica, sem dúvida. Eu acho que esse paciente tem que ficar sob vigilância. Aquele F0, paciente jovem, esse a gente fica mais tranquilo, né? Pode ir, fique tranquilo. E o F3, esse não volta, esse é fácil. Esse não volta. O jovem não volta. Eu tive um exemplo de uma paciente com hepatite C que ela migrou, na verdade, de serviço, e ela era uma F3, tratou, ficou super bem. 5 anos depois, ela explodiu um carcinoma hepatocelular rapidamente evolutivo. Um comportamento biológico horrível. Tem uma pergunta, a Suzana coloca aqui, parabeniza a todos, é da Cefet, a presidente da Cefet, e tem uma pergunta aqui do Salas, se existe algum protocolo, André, específico para pacientes que tiveram CHC, foram tratados e curados, seja por cirurgia, seja por ablação, e tiveram resposta completa. Como é que segue esses pacientes? O paciente que teve CHC, tratou e curou, não é isso? Isso, na verdade, isso varia um pouquinho, né? As pessoas os serviços fazem de maneiras diferentes. Então, eu diria que não tem uma maneira assim padronizada, universal, não. Eu, normalmente, o paciente que faz uma ressecção, por exemplo, eu faço um exame trifásico habitualmente com 3 meses. E aí, depois, né, de acordo, dando tudo bem, eu espaço e a cada 6 meses, sem dúvida alguma, ele vai fazer um exame e, eventualmente, às vezes, em alguns casos, aí depende do paciente também, em alguns casos eu faço anualmente, mas com 3 meses, habitualmente, eu faço sempre uma reavaliação do paciente. Agora, na ablação, não. Na ablação é com 45 dias, entre 30 e 60 dias. Habitualmente, na ablação, 45 dias, tem que fazer um exame de controle, né, para ver se houve resposta ou não. A ablação já é uma coisa mais clássica, né? A ablação e na TACE, né, na verdade, as duas coisas. 45 dias. Assim, para ver se teve resposta, ok, mas aí eu acho que o Salas está colocando que o paciente já teve resposta. Já teve a resposta, né? E aí a gente faz com o quê? Com ressonância, faz com ultrassom mesmo, faz com CELS, faz com tomografia. Assim, o paciente que tratou e teve a resposta, aí eu acabo acompanhando com um exame trifásico. Não vejo como fazer com ultrassom esse paciente mais. Não vejo aí como é que o ultrassom vai avaliar. Não teria como o ultrassom entrar nesse papel. Ele vai precisar do exame trifásico. Sempre vai precisar do exame trifásico para a gente ver se o nódulo reativou ou não. A questão não é só o surgimento de novos nódulos.
Esse nódulo foi tratado, ele um dia pode reativar, como já vi casos, né, de radiofrequência, depois vai lá, surge uma pontinha lá, tá tudo lá inativo, daqui a X meses vai lá, uma pontinha surge lá da radiofrequência. Então, este paciente, eu acho que ele vai merecer um exame trifásico, sempre vai precisar. Tiago, quer comentar alguma coisa? Boa noite. Obrigado pelo convite a todos. Eu concordo com o André. Eu acho que o exame trifásico ele é superior ao ultrassom nesse contexto de pós-tratamento. Porque o grande problema do ultrassom, principalmente com contraste, é que você, depois daquele momento que você faz o exame ali, você não consegue voltar e reavaliar, né? Além disso, você precisa ter muita experiência. Então, pouca gente faz bem ultrassom com contraste nesse contexto. Embora a literatura mostre que ressonância e tomografia são semelhantes, o que a gente vê é que normalmente prefere-se ressonância para avaliação desses pacientes após tratamento, né? A gente consegue ver de maneira mais inequívoca um foco de realce, um foco de alteração de sinal, a gente usa sequências de subtração. Então, nesse contexto de pós-tratamento, eu acho que a ressonância tem um papel preponderante aí, embora não haja ainda um protocolo, um guideline bem estabelecido, principalmente em relação a tempo, né? Se a gente segue depois de 3 meses, de 1 mês, de 6 meses, enfim. Não há nada estabelecido ainda não nesse sentido. Vale lembrar também que esses pacientes são submetidos a essa situação, na maioria das vezes, a TACE habitualmente é ponto para transplante, né? Lógico, tem casos que podem não ser. Habitualmente vai ser ponto para transplante. Na radiofrequência, a radiofrequência, se for menor que 2 centímetros, considerou curativa, eu acho que tem que ser o trifásico para sempre. No momento, uma primeira vez um pouquinho mais precoce, depois, pelo menos a cada 6 meses, eu não vejo como não fazer um trifásico nesse paciente. Tem um ponto aqui colocado pela nossa colega Fernanda Branco. O curioso dos nódulos pequenos, considerados displásicos na ressonância, é que, com alguma frequência, eles deixam de serviço nos controles de ultrassom a cada 3 ou 6 meses. Quer comentar, Tiago? Essa é uma questão muito interessante. O que a gente vê, às vezes, na prática, é que, assim, se você tem um exame de base, né, seja um ultrassom feito por mãos experientes, ou uma tomografia, uma ressonância, o ideal é você fazer o controle, seja de um nódulo displásico ou de outra lesão suspeita, pelo aquele mesmo método, né, de preferência até na mesma máquina, se for já uma máquina e um profissional que você tenha confiança. Às vezes, até o tempo de injeção de contraste, você percebe a lesão um pouco diferente. Então, a gente sabe que essas lesões mais suspeitas têm um realce arterial mais pronunciado. Então, às vezes, se você injeta o contraste e faz a sequência 5 ou 10 segundos depois, você pode até deixar de perceber ou ver de maneira diferente aquela lesão. Então, de fato, isso é visto na prática. Muitas vezes o paciente, a gente vê um nódulo num método, no outro não. Por isso, eu acho que é importante você seguir naquele mesmo método, de preferência num profissional que você confie. Passamos por caso, foi excelente a discussão. André, você já sabe que a gente vai ter que sair com uma linha daí, né? Eu até vi que vocês falaram de 2 indicadores, assim, é uma coisa que a gente vai ter que... Não, olha só, gente, até para os colegas que estão assistindo, nós estamos repassando os temas esse ano, né, Paraná, para a gente tirar linhas de cuidado, mas a gente depois vai voltar a isso trazendo linhas, resultados e arrumar gente para ajudar, né? Porque, na verdade, a gente está escolhendo os temas e a ideia é que a gente, a partir do ano que vem, já esteja juntando todos os hospitais do Brasil, para quem está aí nos assistindo, para colaborar com o resultado. Todo mundo que está nos ouvindo, estamos aqui aceitando voluntários,
E muito legal que vocês ajudem a gente, muita honra que vocês estejam aí conosco nessa jornada, todos que estão assistindo. E é só fazer o contato aí. O Paraná tem um telefone do Brasil inteiro. Além de meu amiguinho, irmão, ele é meu consultor em tudo e em telefones. Então, a gente pode sair fazendo algumas coisas. A gente coloca 2 indicadores para não ficar maçante, mas nós temos 12 linhas aí para fazer. Isso é muito trabalho, muita coisa. Então, o convite está aberto à criatividade, ao que vocês acharem bacana aí, que a gente possa. Nós somos só facilitadores e mediadores, Paraná e eu. Tá? Isso tem que ficar bem claro. A gente tem uma função de facilitar, unir, agregar, é o nosso papel. A gente não vai encabeçar a linha, a gente vai só ficar assim, escolhendo resultados, discutindo. Nós somos facilitadores. Nosso papel, a gente diz coordenação, mas é facilitador. Eu acho que é o nome mais bacana e agregador. É isso que a gente quer fazer, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Paraná, e vamos dar entrada aí para o caso de vocês. E muito obrigada, André, foi muito bacana, muita ideia bacana de score. Fala com Giza, que de repente ela participa dessa linha e a gente está pronta a colaborar com doentes nossos. Manda, minha equipe está ouvindo e a gente pode ajudar a contribuir com doentes também. Tá bom? Tá certo, ótimo. Vamos adiante. Isso Obrigado. mesmo. Nossa função, né, é tecer, né? Somos tecelões, tecer a rede, né? E botar todo mundo dentro desse mesmo projeto, agregar e a gente desenvolver a cultura de trabalhar em rede. E com todo mundo tendo participação, se sentindo incluído e bastante motivado. Essa é a nossa função. Pois bem, vou apresentar o caso, então. Maravilha. Obrigada, André, mais uma vez, em nome do Brasil todo. Foi ótimo. Foi Muito ótimo. bom. Vocês também. Olá, vocês estão vendo aí? Sim. Conseguem ver? Perfeito, perfeito. Então, esse é um paciente de 64 anos. Em 2013, ele teve um diagnóstico, veja, muito jovem ainda, de um adenocarcinoma de colo com metástase hepática, já no momento do diagnóstico. Ele passou a ser acompanhado em São Paulo, onde ele foi submetido a uma colectomia e depois a uma quimioterapia. Eu não tenho as informações exatas, precisas de que droga ele usou. Mas as lesões hepáticas reduziram, estavam restritas ao lobo direito. Em 2014, então, no acompanhamento dele, salvo engano, no Sírio, ele foi no Sírio mesmo, ele foi submetido a uma nova hepatectomia e, posteriormente, houve uma certa discussão se ele faria ou não um esquema complementar com FOLFOX. Algumas pessoas consideraram não, outras consideraram sim. Ele ouviu uma terceira opinião. Nessa terceira opinião, foi considerado que ele deveria fazer uma quimioterapia adjuvante pós a cirurgia. Em 2015, ele, lá ainda em São Paulo, em exame de rotina, vai fazer uma endoscopia e encontra varizes esofágicas. Era totalmente assintomático. Ele é investigado, não teve o diagnóstico, veio a Salvador, era uma suspeita de hipertensão portal, e a gente pensou numa hipertensão portal provavelmente não cirrótica por doença vascular do tipo portosinusoidal por causa do FOLFOX. Justamente por causa do FOLFOX. Naquela época, ele tinha uma albumina de 4,2, tempo de protomina de 1,1, bilirrubina de 0,9, bilirrubina total de 0,9, direta 0,5, indireta 0,4, ureia e creatina normais. O exame físico mostrava uma volumosa esplenomegalia. Isso reforçava ainda mais a hipótese de uma hipertensão portal não cirrótica. A hipertensão portal não cirrótica costuma ter uma esplenomegalia bem mais avantajada do que a hipertensão portal cirrótica. Foi feito, a endoscopia mostrava varizes de grosso calibre, foi indicado fazer a ligadura elástica. E aí, paciente com excelente estado
com excelente funcionalidade hepática, um diagnóstico incidental de uma hipertensão portal. O que é que vocês fariam nesse momento? Uma biópsia hepática, Ana André, ou se alguém quiser também colocar aí no chat, apenas seguiriam o paciente, investigariam trombofilia genética, o que mais? Ou fariam alguma coisa diferente nesse caso? Paraná, eu não sei se eu não entendi, ele tinha trombo? Não, Não tinha trombo? não. Ele tem suspeita de doença vascular do tipo portosinusoidal. Suspeita seria clínica. O meu diagnóstico de saída, né, pelo quimioterápico, seria uma síndrome de oclusão sinusoidal. Eu acho que você investigar uma trombofilia é interessante, mas eu não tenho nenhuma evidência de trombo nesse caso. Então, pode até investigar. A gente sabe que ele teve um tumor no passado, eu tenho uma condição trombogênica, né? Eu acho que eu trataria essa hipertensão portal, não me lembro do grau de variz de esôfago, e eu seguiria esse paciente. Eu não sei se eu biopsiaria, não. Não sei. Bom, André? Partindo do princípio que ele tem vírus negativo, tudo negativo, né? Saiu de novo. No Paraná, pelo que eu entendi ali, tem hipertensão portal, a suspeita foi hipertensão portal não cirrótica, né? Isso você não tinha elementos para sugerir cirrose, é isso? Não tinha elementos assim. Hipertensão portal, a definição de cirrótica e não cirrótica ela é sempre histológica, né? Diagnóstico de cirrose é histológico, óbvio. Mas tem alguns aspectos indiretos, né? Um deles é o fato de ter uma volumose esplenomegalia num paciente com uma excelente reserva funcional hepática. Há também a elastometria, que naquela época ainda não estava validada, não sabia qual seria o cutoff do paciente não cirrótico. Hoje a gente tem alguns estudos, mas mesmo assim há muitas dúvidas. O fato é que faria ou não faria uma biópsia nesse paciente? Importaria saber se era cirrótica ou não cirrótica num paciente que tem excelente reserva funcional? Eu não faria. A gente tem visto muita venopatia obliterativa portal, né? Eu imagino por isso que você também falou de trombofilia. No cirrótico, se fosse paciente cirrótico, habitualmente não pediria investigação para trombofilia, mas pensando na possibilidade de uma venopatia obliterativa portal, aí faria investigação de trombofilia. Habitualmente também, assim, eu não digo que é sempre, mas o paciente com hipertensão portal, de um modo geral, eu não biopsio assim sistematicamente, porque eu acho que se você biopsiar um paciente com hipertensão portal, se você suspeita com a possibilidade de ser não cirrótica, a biópsia ideal é a biópsia cirúrgica e com cunha profunda, não é aquela cunha que o patologista não só vê cápsula, é a cunha profunda, naquela fatia de bolo profunda, que aí o patologista consegue diferenciar bem a fibrose da cirrótica e não cirrótica. Então, seria submeter o paciente a uma cirurgia. Normalmente, eu converso com o paciente, os pacientes que querem assim, muito chegar ao diagnóstico, esses paciente que quer muito chegar ao diagnóstico de qualquer jeito, está disposto a isso, aí, eventualmente, fariam uma biópsia dessa forma, laparoscópica, havendo a suspeita de depressão portal não cirrótica. Mas, caso contrário, eu tendo a acompanhar como um cirrótico, se eu tiver dúvida como cirrótico, se for uma hipertensão portal não cirrótica com um diagnóstico estabelecido, né, a gente ficar bem claro isso, aí você pode até espaçar um pouco mais o acompanhamento, assim, não precisa ser necessariamente a cada 6 meses, né, mas na dúvida eu acompanho como cirrótico. Perfeito. Minha ideia, passei pelas mesmas dúvidas, mas minha ideia é o seguinte: num paciente que está com excelente reserva funcional, o fato de ser cirrótica ou não cirrótica não mudaria a conduta, à exceção da existência da trombofilia genética. Aqui sim mudaria a conduta, porque ele teria indicação de anticoagulação para a vida toda. Mas a biópsia em si, definindo se é cirrótica ou não cirrótica, não teria nenhuma importância na mudança de conduta. Então, acabei fazendo a trombofilia genética, negativo. Ele tinha também uma história de uma tia que tinha uma trombose, enfim, mas muito pouco, muito fraca. E
Ele evoluiu bem durante todo esse período, realizando suas ligaduras elásticas. Ultrassonografia de abdômen sempre mostrava os mesmos aspectos. Todas as vezes que a gente pensa numa doença de origem vascular, eu acho, Ana, que ele tem o quadro muito mais de esclerose hepatoportal ou doença portosinusoidal do que propriamente de uma síndrome de obstrução sinusoidal. A síndrome de obstrução sinusoidal costuma ter uma manifestação mais intensa e aparecem os nódulos, que são as hiperplasias regenerativas maiores. Eu acho que é mais uma doença portal mesmo, portanto, portosinusoidal. Em 2020, esse paciente apresenta uma encefalopatia, com albumina de 3,9, bilirrubina boa, ureia 21, creatinina 0,9, tempo de protomina excelente. Portanto, isso aqui é uma encefalopatia portosistêmica, o que ocorre frequentemente numa hipertensão portal não cirrótica. Geralmente, isso é um shunt esplenorenal gigantesco que esses pacientes fazem, né? Gigantesco. Em 2021, esses episódios passaram a ser sucessivos. Ele já não respondia mais à lactulose, iniciou rifaximina, controlava a encefalopatia, e aí começou, Ana, uma rápida sarcopenia, André. Muito rápida, impressionante. O oncologista voltou a rastreá-lo para a recidiva tumoral, mas aí ele já estava 7 anos fora sem doença tumoral. Mas a sarcopenia era tão importante que foi orientado pela nutricionista o snack proteico noturno e uma dieta hiperproteica com suplementação e com uso de BCAA. Ainda assim, esse paciente ficou sarcopênico. No segundo semestre de 2021, ele desenvolve um ascite de difícil controle. Não é que a ascite fosse de difícil controle, é que quando introduzia diurético, ele fazia encefalopatia. Então, ele até responderia, mas ele tem tolerância mesmo ao diurético. A reserva funcional renal se mantinha bem, mas ele começou a fazer hiponatremia com diurético e entrava em encefalopatia. Novamente, voltou a fazer uma avaliação oncológica com PET, tudo mais, negativo. Nada foi encontrado. O que fazer agora? Ele teria uma doença com uma encefalopatia, mas o paciente com reserva funcional boa, um MEL de baixo. Esse paciente entraria em lista de transplante para CIT refratária. Lembrar que essa situação é uma excepcionalidade, e aí sim, para pacientes cirróticos, escrever na lista de transplante como uma doença parenquimatosa crônica do fígado com etiologia indefinida, já que a gente não tem a histopatologia. Não transplantar porque é um paciente oncológico. Paraná, vamos lá. Você está perguntando isso para a gente, né? Queria voltar um pouquinho, mas mantenha esse diapositivo. Quando você falou na esclerose hepatoportal, foi um pensamento que eu tive. Outra coisa que eu pensei também, porque esse doente não tinha nenhuma aparência de ser cirrótico, se a gente não tivesse aí uma congestão por uma miocardiotoxidez, eu teria que rever o FOFOC, são coisas que passam, a gente tem essas síndromes congestivas e que a gente, às vezes, compra gato por lebre. Não foi é bem assim, lembrado, Ana. Ele fez toda a avaliação, inclusive com ressonância do coração. Perfeito. A gente tem um não protocolo. tinha nada. Tem um protocolo e a gente vê casos muito malucos. Eu estou partindo do princípio, os nossos casos não são simples. Salas está aí me ouvindo e perguntou sobre biópsia transjugular. Amanhã, quando eu chegar no hospital, vou passar no RH, porque ele não vai mais me querer. Porque a gente tem uma eterna briga, ele deve estar morrendo de rir. E a biópsia transjugular? Eu falo, não precisa. Para que a gente vai fazer? Porque eu tenho esse seu pensamento. Eu estou partindo do princípio que é um doente com neoplasia de cólon, que ficou livre de doença e que não tinha desnutrição, não tinha síndrome desabsortiva nenhuma, porque isso é um fator confundidor. Aí eu vou voltar para a sua pergunta de agora. A ascite refratária, o Lúcio me ensina isso todo dia, eu não sei se ele está aí,
Ana, ascite refratária é uma indicação de transplante. Nosso último doente, em 15 dias de listar, ele foi transplantado, está internado. Encefalopatia que diminui qualidade de vida é isso. Então, o transplante por ascite refratária cabe, se ela for de fato refratária. Agora, o tempo livre de doença, eu teria que consultar o meu mestre transplantador, que é o Lúcio, se ele aceitaria fazer esse transplante, porque isso muda de órgão para órgão, isso muda de doença. Agora, a pergunta é tempo livre de doença versus imunossupressão. Eu não tenho essa resposta, mas certamente ele terá para me ajudar, entendeu? Eu não posso decidir isso sozinha, mas a ascite refratária, ela é uma condição com 3 paracenteses que você prova e você pode botar o seu doente na lista. Isso vale. Exato. O problema aí são 2 excepcionalidades. Primeiro, é oncológico. Segundo, é a ascite refratária num paciente que pode não ser cirrótico. André, o que você acha? Eu acho assim que, mesmo o paciente não sendo cirrótico, é lógico que assim, a insuficiência hepática crônica ela vai se desenvolver principalmente no paciente cirrótico. Mas, sem dúvida alguma, acho que no Brasil inteiro, todo mundo já teve algum caso que transplantou e no explante lá o paciente não tinha cirrose, tinha sim uma doença não cirrótica, né? Então ele tinha o padrão de fibrose não era de cirrose. Eu já tive pacientes assim, pacientes que faziam PBE e foi para o transplante, no explante não tinha cirrose. Então, o fato de ter insuficiência hepática crônica, eu acho que mesmo que eventualmente ele não seja um cirrótico, cabe perfeitamente para transplante de fígado. Então, a indicação vale. Se ele preenche os critérios, como a Ana falou, as 3 paracenteses, tem que ter o sódio urinário também, menor que 88 em 24 horas, aí entraria com uma ascite refratária. E eu indicaria assim, o transplante indicaria independentemente de ter a insuficiência hepática crônica ser por cirrose ou não. A maior chance é que seja por cirrose, está com sarcopenia, apesacite, mas se eventualmente não for, está bem indicado o transplante do ponto de vista do fígado. E do ponto de vista oncológico, ele tem que ter um câncer curado, né? O tumor, aí eu preciso da avaliação do oncologista, uma equipe multidisciplinar para todo mundo opinar, e tem que rever a portaria do Ministério da Saúde só para ver essa questão do... Teria que rever a portaria para ver se realmente é permitido nessa situação, porque assim, de cabeça agora, eu não estou lembrado, tem mais de 5 anos aí no caso, né, que ele curou, não foi isso? Tem mais de 5 anos, mas por ser tumor de colo, a mesma coisa que tumor de mama, né? É aquela história, ele chama livre de doença, mas não chama de cura. Certo. Sim, você pode tirar aí da cartola uma série de coisas. Olha, ele não pode transplantar, ele tem encefalopatia ou não? Você disse que ele tem encefalopatia. Tem encefalopatia. Sim, é uma encefalopatia. Aí o Salas falaria, vamos fechar esse shunt, se é por shunt. Ou então uma proposta, se eu tenho uma ascite refratária e não pode transplantar, eu não tenho o que fazer, não vou ficar fazendo pacientes, vão propor TIPS nesse fígado. Aí você pode sair com várias outras propostas. A razão é, vai transplantar ou não? A gente precisa consultar a academia de quem vai fazer. Entendeu? Então, isso não é um caso para uma decisão só, é um caso para uma discussão multidisciplinar. Multidisciplinar, claro. O que André colocou e Ana colocaram é que, mesmo não sendo cirrótica, esse é o 10º caso nosso aqui de transplante nessas condições. Mesmo não sendo cirrótica, alguns pacientes acabam como uma cirrose funcional. O que é que vai acontecendo nesses fígados na doença porta-sinusoidal? Ele vai desenvolvendo uma atrofia. Os espaços portas vão juntando um com o outro, vão fazendo shunts, a artéria hepática começa a hipertrofiar para compensar a falta de veia porta. Durante um tempo mantém estabilidade e depois o fígado ele murcha. Ele não faz nódulo de regeneração. Ele simplesmente desaparece. Ele vai murchando, perdendo. Quando transplanta, é a surpresa que você não tem histologicamente um quadro de cirrose. Mas vamos ver se isso seria o que já ocorreu, o que ocorreu com esse paciente. Mas antes, vamos ver as imagens. Tiago, você pode mostrar? Era para eu ter cegado aqui, mas aqui só tem médico. Claro, professor.
Então, nós vemos aí uma ressonância magnética do abdômen superior, nitidamente está clara a redução de dimensão do fígado aí do lado direito, um fígado com contornos lobulados e que tem um aumento do lobo caudado e redução do lobo direito, né? Adicionalmente, a gente vê um baço aumentado e sinais de uma ascite aí moderada, né? Nessas sequências aí in out, a gente tenta ver se tem queda de sinal no fígado que sugira esteatose ou sobrecarga de ferro. Não havia sinais nesse exame, não. Acho que a Fígado gente tem... pequenininho, Tiago. Alguma coisa que você possa sugerir entre uma hipertensão portal cirrótica e não cirrótica, do ponto de vista de imagem do fígado? Não, o que dá para ver é que é um fígado que já tem um certo grau de sofrimento, obviamente, crônico há algum tempo, né? Por enquanto, não. Nessas sequências aí, a gente só vê mesmo alteração morfológica, um lobo caudado bem grande. Não parece ser aquele fígado multinodular ainda por enquanto, né? Com aqueles vários nódulos pequenos. Por enquanto, é um fígado mais com contorno lobulado. Tiago, eu queria lhe perguntar uma coisa. Quando eu converso com um colega lá de Recife, você conversar com o Edmundo, ele vai dizer lá, olha, radiologista está aqui de Recife, no ultrassom diferencia a extossomose hepatosplênica da cirrose. Ele vai lá, aqui é extossomose, aqui é cirrose. E eu vejo aí, aqui, assim, eu sempre vejo que o pessoal coloca tudo doença parquimatosa crônica do fígado. Algumas vezes a gente vê o pessoal sugerir uma fibrose mais portal. Mas assim, o que é que você acha disso? Você acha que o exame de imagem, por exemplo, no caso, vou até falar aqui da extossomose hepatosplênica, você acha que o exame de imagem consegue realmente diferenciar, utilizando aqueles critérios da ultrassonografia, consegue diferenciar um padrão de extossomose, por exemplo, hepatosplênica de uma cirrose, ou não dá? É tudo muito parecido e confunde? Eu acho que dá para sugerir sim, André. Sua pergunta foi muito boa. A esquistossomose hepatosplênica foi descrita por imagem há alguns anos atrás pelo professor Giovanni Serri, lá na USP. E ele foi um dos primeiros a descrever os achados clássicos de esquistossomose hepatosplênica pelo ultrassom. E, normalmente, quando a gente vê aquela hiperecogenicidade periportal muito acentuada, com um baço muito aumentado, são achados que sugerem mais uma citossomose hepatosplênica do que uma cirrose hepática. Esse diagnóstico diferencial, sim, eu acho que seu amigo deu uma sugestão muito boa. Dá para a gente fazer por ultrassom, ter um certo grau de segurança em relação a isso, sim. Vou colocar aqui um molhozinho dessa discussão, viu? Molho de pimenta. Eu acho que não dá, não. Sabe por quê? Porque se você tiver uma doença do tipo esclerose hepatoportal, você vai encontrar reverberação de ramos portais e você vai encontrar reverberação da como se tivesse os mesmos achados que Giovanni descreveu na extossomose. É muito parecido. O que eu acho, de fato, é que anda se comendo nas zonas endêmicas, e aí eu já não coloco mais a Bahia, André sabe disso, a gente fala disso já há algum tempo, eu não coloco mais a Bahia em zona endêmica de extossomose, porque a gente não vê mais, encontra mais extossomose na forma hepatosplênica, não tem... Esses pacientes desapareceram na Bahia com os programas de tratamento que foram desenvolvidos na região de Catolândia, com o grupo de medicina tropical daqui, acabou. Então, eu acho que é muito difícil. Eu vejo muito paciente chegar lá como se fosse extossomótico e, na verdade,
esse paciente tem esclerose hepatoportal, nem passou em zona endêmica de extosomose, nunca entrou lá. Alguns têm trombofilia e alguns, é uma coisa que a gente está estudando, é toxicidade mesmo. Da mesma maneira que a gente tem aí pelo Folfox, existem outros que podem causar, azatioprina pode causar, e uma série de ervas que contêm alcaloides. Elas podem causar dano no endotélio vascular e tanto doença portosinusoidal quanto veno-oclusiva ou obstrução sinusoidal. Vamos adiante, se a segunda apresentação, a segunda imagem, Tiago. Certo. Então, continuando aí, a gente vê sequências ponderadas em T2, são sequências que normalmente as lesões que preocupam a gente tem alto sinal, seja um nódulo já displásico ou um CHC, quando ele começa a ter algum grau de displasia, principalmente de alto grau, tem um sinal aumentado. Não parecia ter nesse caso do paciente. A gente mais uma vez vê um fígado irreduzido, com alteração morfológica, uma ascite moderada e um baço aumentado. E nas sequências seguintes... Vou passando. Isso. Aí são mais uma vez, 2 cortes em coronal, também ponderados em T2. Chama mais atenção, mais uma vez, o fígado bastante reduzido, um baço aumentado, e a gente já vê ali as colaterais ectasiadas no hipocôndrio esquerdo, sugerindo já um regime de hipertensão portal mais evidente. Agora são sequências pós-contraste, não havia evidência de lesão focal suspeita, mas apontados nas setas aí, a gente vê uma veia porta dilatada, pérvia, e dilatação também de colaterais perihepáticas, sugerindo, mais uma vez, um diagnóstico aí de hipertensão portal, um regime de hipertensão portal. Perfeito. Esse paciente, se eu não me engano, tinha uma lesão focal ali no lobo direito do fígado, mas Isso. era uma lesão que tinha critérios de hemangioma. Alto sinal em T2, realce globuliforme, com enchimento progressivo, apesar de comum nesse contexto, tinha um padrão bem típico de hemangioma. Muito bem. Então, esse paciente foi submetido a um transplante hepático fora do Brasil. Ele foi para o transplante com sódio normal, quase normal, 131, mas desenvolveu mielinose pontina. Recuperou bem, progressivamente. A sarcopenia foi um grande problema para ele, continua sendo, mas ele está ainda com sonda nasoenteral, melhorando, recuperando. E ele tem uma hipertensão portal não cirrótica mesmo, e é uma doença portosinusoidal ou esclerose hepatoportal. Ele está retornando ao Brasil, e aí a minha pergunta, o que fazer? Isso muda alguma coisa em relação à imunossupressão? Tem alguma outra implicação? O fato de ele ser um paciente oncológico muda a imunossupressão? O que é que vocês consideram? Sim, há uma tendência, né? Isso é mais para o CHC, mas que às vezes a gente pode usar para outros tumores, de se usar mais o everolimus no paciente que é um paciente oncológico, né? Então, alguns estudos sugerem que o everolimus tem um efeito mais protetor na situação no paciente foi transplantado para o CHC e, eventualmente, por outros tumores. Então, não diria que é mandatório, mas existe essa corrente de se usar o everolimus no paciente transplantado para o CHC. Isso aí. Mas a opção lá foi usar tracolimus mesmo. Uhum. Mas eu pensei tacrolimus isoladamente, É. não é isso? Tacrolimus isoladamente, sem everolimus, sem nem para baixar a dose do tacrolimus. Uhum. Sem everolimus. Ele fez a imunossupressão habitual. Ele só tirou o tracolimus por causa da mielinose pontina. Que azar, o cara vai fazer uma mielinose pontina, vai transplantar lá e fazer mielinose, é muito... Isso aí foi demais, isso aí, né?
Eu acho, por exemplo, o Williams, por exemplo, se ele estivesse aqui, o Williams mesmo, ele, paciente transplanta para o CHC, ele coloca everolimus no pós-transplante. Ele já me falou isso, né? Ele tem essa a tendência, né? Perfeito. Então, Ana, é isso aí. É isso aí. Eu achei esse caso super interessante, é uma dúvida que a gente tem. Graças a Deus, nós temos também um time multidisciplinar que a gente se suporta bastante. E nós temos visto coisas interessantes no momento, quer dizer, interessante do ponto de vista acadêmico, mas nada interessante para o doente, né? No momento, nós estamos com um doente que foi operado de colo, acho que há 15 ou 20 anos. Ele entra com 3 lesões de CHC, entra com uma lesão próxima ao psoas, que foi biopsiada, e essa lesão foi biopsiada porque a gente não sabia se aquilo era uma metástase de colo ou se isso ia implicar em mudança da quimioterapia. Sala está aí me ouvindo. E o laudo que eu ouvi, ainda não li, parece que é um tumor uroepitelial. Então, é um terceiro tumor. Então, a gente tem visto coisas muito estranhas, muito novas, causa uma surpresa muito grande, e isso cada vez mais me dá a certeza, todo dia, de que a gente tem que discutir multidisciplinarmente. Não dá para tomar uma decisão de uma quimioterapia, de uma mielinose pontina, de uma mudança de imunossupressão, de fazer uma biópsia ou não fazer. Eu acho que essa colocação que você fez da biópsia, a biópsia ela é super boa, mas o que vai agregar no doente essa biópsia? Fazer por fazer, eu acho que... eu não faço. Eu bato isso sempre lá, eu não faço. Entendeu? Porque tem que trazer alguma coisa. Agora, essa decisão de imunossupressão, pós-transplante, com tumor ou não, ela não fica comigo. Ela fica com a equipe clínica do Lúcio, porque eles acompanham o doente no pós-transplante, entendeu? Mas se tivesse que decidir, eu acho que o everolimus é uma boa droga, sim, e traz menos efeito em longo prazo, mas isso tem que ser discutido também com o oncologista, né? Acho que é isso, minha opinião. Perfeito. Paraná, eu queria que você avisasse sobre os eventos que a gente vai ter aí sábado, evento de junho, e o evento de julho. Não é o momento, mas as pessoas precisam se organizar, porque são 3 eventos maravilhosos e que fazem parte da Hepatologia DOR. Você pode fazer essa gentileza? Perfeito. Nós vamos ter agora 3 eventos consecutivos. O primeiro começa neste sábado, eu vou já divulgar, que é o de hepatite B, pacientes difíceis de tratar, com o Rui Marinho, de Portugal, o Patrick Marcelin, da França, o Hugo Schenker. No dia 21 de maio, nós vamos falar sobre doença vascular do fígado, e a doença portosinusoidal vai ser o foco principal. Vai ser com Emmanuel Ratou, do Hospital Bujon, que tem a maior experiência do mundo nesse tipo de patologia. E nós vamos ter também a presença de Luiz Freitas nesta sessão. E, em junho, nós vamos ter DILI em pacientes oncológicos, com a presença de Fernando Bessoni, que vai falar de toxicidade por analgésicos opioides. Ele é da Universidade de Rosário, Argentina. A Eleonora de Martin, que vai falar sobre toxicidade por inibidores de checkpoint, imunoterapia. Ela é do Hospital Paul Brousse, de Paris. E o Raul Andrade, que é do Centro de Hepatotoxicidade da Universidade de Málaga, vai falar sobre hepatotoxicidade por quimioterápicos habituais, regulares, habituais, que é o caso desse paciente que a gente acabou de discutir. Então, serão esses eventos de 8h30 às 10h30, aos sábados. Nesses dias que eu mencionei, todos vão receber as devidas orientações. Queria agradecer a todos. Vamos encerrar nosso evento pontualmente e dizer que eu estou muito feliz por mais esse evento de hoje,
E mais feliz ainda que eu acabei de receber um e-mail de uma colega pedindo para participar do nosso protocolo de DILI. Olha que coisa bacana. É isso aí, tá? Nossos e-mails estão publicados, eu acho que, Paraná, você pode botar o seu também, e a gente pode divulgar os e-mails da Hepatologia DOR. Eu acho que essa é a ideia, e eu vou ficar hoje muito, muito mais feliz com esse e-mail que eu recebi, de uma voluntária para nos ajudar no nosso protocolo. Está aberto, vamos seguir. Só quero dizer que a gente está finalizando o instrumento. Nós vamos ter uma reunião sexta-feira, dia 6, né, Paraná? A gente faz reuniões mensais. Estamos finalizando o instrumento do REDCap para a gente começar a divulgar. A André já sabe que vai fazer isso, nós já falamos. E você que me passou esse e-mail agora, me pedindo e-mail, vai entrar nessa dança conosco e estamos abertos aí, porque eu sei que no norte o pessoal vai ter muito mais hepatotoxidez por droga e a gente vai ter por quimioterapia, porque cada um, nos vários Brasis que nós temos, pode dar a sua contribuição, e o que a gente quer, na verdade, é que o IDOR, a hepatologia DOR, possa ter, com um tijolinho colocado por cada um de nós, uma contribuição para a consulta de hepatotoxidez e que a gente não precise consultar apenas em fontes do exterior e que a gente tenha as nossas próprias fontes, a nossa própria realidade, a nossa cultura. Então, é essa a intenção, pertence a todos. Vou encerrar. Voltaremos, então, na última quinta-feira de maio e vamos dizer aí que esperamos encontrar todos novamente. Obrigada aos palestrantes, obrigada, André, obrigada a todos. Equipe do Paraná completa, muito obrigada. Paraná, você fecha o evento. Obrigado, muito obrigado, André, Tiago e a todos os presentes. Foi ótimo, excelente. E até a próxima, o próximo evento do Hepatodor. Muito obrigada, boa noite. Tchau, boa noite.